Boa noite, irmãos. Nossa última palestra hoje, uma alegria ter estado com vocês esses dias, aqui na Igreja Batista em Parquelândia, compartilhando um pouco da história da Igreja Medieval e da Reforma. Espero que os irmãos tenham crescido no conhecimento não só da história da Igreja, mas também consolidado a sã doutrina através daquilo que nós compartilhamos. E hoje à noite nós vamos encerrar falando sobre esse personagem, João Calvino, uma figura que é admirada por muitos, odiada por outros, mas nós vamos ver como foi a história dele e o pensamento dele, de que forma João Calvino contribuiu para a formação do pensamento protestante. João Calvino, os irmãos podem ver ali pela data, 1509 a 1564, os irmãos podem ver que ele, quando Martinho Lutero fixou as suas teses na porta da igreja de Wittenberg, do castelo de Wittenberg, João Calvino tinha somente 8 anos de idade, era uma criança, era um menino. Então ele é um reformador de segunda geração, como é chamado. Então ele não pertence à primeira geração de reformadores, como Lutero, Melanchthon e Zwinglio. Ele pertence a uma segunda geração. E outro fator importante, João Calvino, ele também não é alemão, não é um reformador alemão, ele é francês. João Calvino é francês, mas a França nunca acolheu a reforma protestante. A França nunca abriu as portas oficialmente para a reforma. Sempre foi um país católico, extremamente fechado aos pensamentos da reforma protestante. Então João Calvino ele realizou o seu trabalho não na França, que é o seu país de nascimento. João Calvino realizou o seu trabalho na Suíça. Então, na Suíça, ele se fixou na cidade de Genebra e foi ali que ele concentrou a sua atividade teológica, pastoral e até política. Então, Calvino foi um estadista também. Não foi somente um teólogo, um pastor, mas foi também um estadista. Ele morreu novo, os irmãos podem ver, ele morreu com 55 anos de idade. João Calvino era um homem muito doente, várias enfermidades, muitos problemas de saúde, vários problemas que ele descreve nas suas cartas para os seus amigos, com quem ele mantém uma correspondência muito viva. Ele dá indícios de doenças que os médicos hoje detectam e dizem que ele tinha isto ou aquilo, pedra nos rins, por exemplo, era um problema que ele certamente tinha. Fortes dores de cabeça ele tinha também. Então João Calvino era um homem com uma saúde fragilizada, ele era muito frágil na sua saúde, não era um homem de saúde, um homem forte, ele não era assim. Ele morreu relativamente cedo, deixou sua esposa viúva, sem filhos. Ele teve um filho, mas o filho morreu na infância. Então Calvino não deixou descendentes. A sua herança são os seus escritos e o impacto que ele trouxe sobre toda a teologia protestante. A igreja presbiteriana é uma igreja fortemente influenciada pelo pensamento calvinista. As igrejas batistas, a princípio, eram igrejas fortemente calvinistas, porque elas saíram do movimento puritano. E o movimento puritano, ele tem a sua fonte no anglicanismo, na igreja anglicana, mas ele vai além do anglicanismo. O anglicanismo representa uma reforma institucional. O anglicanismo apenas fez uma mudança na igreja no aspecto institucional, rompendo com Roma e colocando na igreja um outro papa. Outro papa, o arcebispo de Canterbury, que era um joguete apenas nas mãos do rei Henrique VIII. A igreja anglicana era isso, e alguns teólogos da igreja inglesa, eles não se contentaram com a reforma anglicana.
dizendo que essa reforma, a reforma anglicana, era uma reforma muito limitada somente à instituição. Então eles queriam uma reforma também na teologia da Igreja da Inglaterra. E onde foi que eles buscaram elementos para reformar a teologia da Igreja da Inglaterra? Eles encontraram no pensamento de João Calvino. Então, os puritanos, que eram esses anglicanos que queriam uma reforma que voltasse para o Novo Testamento de forma mais pura, por isso eles têm esse nome, puritanos, eles queriam o Novo Testamento em toda a sua pureza, por isso são chamados de puritanos. Esses cristãos anglicanos, com essa inclinação, eles buscaram na teologia de João Calvino, encontraram na teologia de João Calvino a melhor expressão do ensinamento neotestamentário. Então, abraçaram a teologia de João Calvino como a melhor expressão, e o puritanismo então foi marcado por essa presença do pensamento calvinista. As igrejas, a igreja congregacional vem do movimento puritano, a igreja batista vem do movimento puritano também, não só do movimento puritano, mas também do movimento puritano, e a igreja presbiteriana também nasce a partir do movimento puritano. Então são denominações históricas que temos hoje. Nós pertencemos à Igreja Batista, a maior parte dos irmãos aqui pertence à Igreja Batista. Nós todos temos uma conexão histórica, nós temos uma dívida histórica com o pensamento de João Calvino. Os batistas no começo, eles tinham dois tipos de batistas: os batistas gerais e os batistas particulares. Os batistas particulares eram batistas extremamente calvinistas, os batistas gerais eram mais moderados. Hoje, os batistas, a grande maioria dos batistas hoje em dia, são mais arminianos. Não há muitos batistas calvinistas hoje. Se há, são poucas igrejas batistas são calvinistas. A minha igreja é uma igreja, nós pastores lá, nosso ensino é o ensino calvinista. Nós somos calvinistas na Igreja Batista Redenção. Os pastores são calvinistas, nós ensinamos o modelo calvinista de teologia. Há outras igrejas batistas que fazem isso, mas nós somos uma raça em extinção. Nós somos batistossauros. Nós estamos aí nessa rota de extinção, porque na realidade, no mundo moderno em que a vontade humana ela é sempre colocada acima da soberania divina, é muito difícil as igrejas adotarem o modelo calvinista que dá tanta ênfase na soberania de Deus. Muito bem, mas aí está João Calvino, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Vem aí a primeira informação. Ele nasceu em Noyon, na França, estudou teologia na Universidade de Paris, que é a Sorbonne, e direito também. Calvino era teólogo e era advogado também, assim como Tertuliano de Cartago, ele era formado em teologia e em direito. Então isso é muito útil, porque o raciocínio de João Calvino é um raciocínio que mescla também conceitos jurídicos, conceitos de justiça e tudo mais, e também foi útil para ele no seu trabalho em Genebra também. Então, note que essa caneta eu não me dou bem com ela, não tem jeito. Eu vou pedir para você fazer as mudanças aí para mim, ok? Ele se converteu em 1533 e fugiu de Paris acusado de divulgar ideias protestantes. João Calvino, ele teve dificuldades na França, porque a França, como eu disse no começo, ela sempre foi muito católica, sempre fortemente comprometida com o Papa. Até por razões políticas, o apoio do Papa sempre foi importante para a coroa francesa. Lembrem-se que eu mencionei ontem aquele episódio sobre o cativeiro babilônico do papado. Onde foi que o papado permaneceu durante 70 anos? Ele permaneceu em Avignon, exatamente ali, em território francês, no sul da França, como um joguete nas mãos do rei da França. Então o papado e os reis da França tinham uma conexão muito grande, muito forte, e a reforma protestante nunca foi acolhida na França. Guilherme Farel foi um reformador, que nós vamos conhecê-lo daqui a pouquinho, e que foi grande amigo de Calvino. Ele era francês também, mas ele se fixou em Genebra. E Guilherme Farel, ele evangelizava no sul da França.
Ele era um evangelista e um homem corajoso. Poucos ouviram falar dele, a não ser aqueles que estudam mais a vida de João Calvino, ouvem falar, tem conhecimento sobre a vida dele porque ele era muito próximo de Calvino. Mas ele não é muito conhecido no meio evangélico, de um modo geral, não se ouve falar muito dele. Mas ele era um evangelista muito corajoso e ele fugiu da França até porque a pressão contra ele era grande. Então, por exemplo, uma vez ele estava próximo de uma ponte e passou uma procissão carregando uma santa, como os católicos fazem hoje, né? Os católicos pegam lá um santo, uma santa e fazem a procissão, e todo mundo vai atrás ali, cantando aqueles cânticos meio fúnebres e tudo mais, aquela expressão de religiosidade que a gente não encontra em lugar nenhum da Bíblia, só no paganismo existe isso, não existem procissões cristãs, né? O cristianismo não tem procissão, não tem marcha para Jesus no cristianismo, ele não existe, né? O cristianismo ele expressa a sua santidade, o seu testemunho em meio à sociedade de outras maneiras. O cristianismo realiza uma revolução na sociedade e ele chama a atenção da sociedade através do testemunho sério, santo e comprometido dos crentes, dos fiéis. Mas não através de passeata, gente na rua pulando, gritando, cara pintada, isso aí não. Isso aí o cristianismo desconhece esse tipo de coisa, porque na realidade isso aí faz até o contrário. Lá em São Paulo, quando tem essa marcha ré para Jesus aí, né? Quando tem isso aí, o que acontece na verdade é que os jovens saem pela rua gritando e pulando e emporcalham a cidade inteira, suja a cidade inteira, atrapalha o trânsito, é um caos completo e cria aquela imagem negativa do crente na cidade toda. Então, o catolicismo faz também, né, suas procissões, até hoje faz. E Guilherme Farel estava vendo lá passar uma procissão atrás de um santo ali, o pessoal chorando e ali atrás da santa e tudo mais. O que ele fez? Quando a procissão chegou em cima da ponte que ele estava vendo, ele correu lá, pegou a santa e jogou no rio. Aí, e o pessoal olhou, né? Assim, demorou um pouco o pessoal entender, acreditar no que tinham visto, né? Que eles olharam, peraí, mas, né? Ficou um tempo perplexos, né? Porque uma agressão aquilo, né? Santa, rio, né? Ele jogou, peraí. Quando viram isso, partiram para cima dele, bateram nele, prenderam, ele ficou preso, aí conseguiu escapar depois, foi embora e foi para Genebra, né? Ficou lá na Suíça lá. Mas Guilherme Farel era assim, era um evangelista ousado, pregava ali o evangelho e tudo mais, um homem corajoso, e Calvino depois se destaca mais do que ele até, no zelo que ele tinha, no zelo reformador, mas Guilherme Farel era muito sério, mas a França nunca acolheu. Quando nós chegamos na Revolução Francesa, você percebe uma reação do povo, um ódio terrível do povo contra a igreja. Por quê? Porque a igreja francesa era uma igreja sem a influência protestante. Os protestantes franceses, eles eram chamados de huguenotes, os huguenotes. E os huguenotes, eles foram massacrados, todos eles mortos. A França foi varrida dos protestantes, todos foram assassinados, mortos na famosa Noite de São Bartolomeu. Então a França não teve essa influência protestante, e quando chegou a Revolução Francesa, o povo tinha raiva do clero, porque a igreja que o povo conhecia era uma igreja corrupta, uma igreja corrompida, de frades que eram vagabundos, bêbados, exploradores, de padres exploradores, corrompidos, imorais. Essa era a igreja que o povo conhecia. Então a Revolução Francesa foi uma reação contra a monarquia que explorava o povo e a igreja que explorava o povo também. Então houve aquela grande revolução em 1789, morreram muitas pessoas. Por quê? Porque não houve uma influência protestante na França. E até hoje é assim, quem vai na França hoje percebe. A França é um país espiritualmente morto, né? Individualista, um povo individualista, e Paris é uma cidade que você respira imoralidade. Paris é uma cidade que a imoralidade está no ar. É uma cidade suja em todos os aspectos.
aspectos morais e em outros aspectos também. Então, por quê? A falta de uma presença protestante na França. As igrejas, as grandes igrejas protestantes francesas têm 20 ou 30 membros. Igrejas grandes. 30 membros. Uma igreja francesa com 30, 40 membros é uma mega igreja. Você falar que você é membro de uma igreja com 200 membros, eles são impressionados com isso. São igrejas pequenas. Ok. Em 1536, João Calvino publicou em Basileia, na Suíça, a primeira edição de suas Institutas. Então, o que é isso? O que são as Institutas? As Institutas são o nome, na realidade, são instituições da religião cristã. As Institutas você pode adquirir em qualquer livraria evangélica, você compra. Hoje há pelo menos 3 ou 4 edições diferentes delas de editoras diferentes, você pode adquirir. Hoje em dia elas têm 4 volumes. Hoje em dia está no formato final delas, de 4 volumes. João Calvino, no começo, quando ele escreveu, era um volume só. E era um livro de fácil uso. Na realidade, era para ser um livro de bolso. Se bem que os bolsos naquela época eram desse tamanho, né? Então isso não quer dizer muita coisa. Hoje em dia o bolso era grande, né? Não era um bolso assim pequeno, né? Mas era para ser um livro de bolso, e era um livro, para os padrões, um livro pequeno, mas ele foi ampliando isso, ele foi escrevendo mais e mais. As Institutas são um livro de teologia sistemática. Então, o que é isso? João Calvino, ele sistematiza a teologia, ele pega os temas teológicos e ele expõe esses temas teológicos, vários temas teológicos, a doutrina da revelação, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina relacionada à vida cristã, a igreja e o Estado, enfim, ele pega vários temas da teologia e ele expõe de forma sistemática, com subtítulos. E ele fundamenta os seus ensinamentos na Escritura através do trabalho de exegese, de hermenêutica. Ele pega o versículo e ele explica o versículo, comenta o versículo, e a pessoa então entende por que ele expõe daquela forma o seu pensamento. Ele fundamenta na Escritura, nas línguas originais e também nos escritos dos pais da igreja, os seus ensinamentos. Então as Institutas são uma aula extraordinária para quem quer estudar teologia. Quem ler as Institutas vai aprender muito, muito. É uma leitura longa. Você tem que comprar os 4 livros e tem que ler devagar. Não adianta querer ler no ônibus. Não, tem que se deter sobre elas. Se dedicar à leitura, caneta na mão, fazendo observações, a Bíblia ao lado, para assimilar o que João Calvino ensina ali. E realmente é uma leitura que produz muito conhecimento. Quem fizer isso, se ler as Institutas em 1 ano, 2 anos, que seja, vai aprender muita coisa. É um livro realmente rico em teologia, né? E nós temos aí à disposição em português, tem uma versão do professor Valdir Luz, desse tradutor, professor Valdir Luz, mas é uma tradução muito difícil. Ele fez uma tradução com português muito difícil de compreender. As frases são muito complexas. Você tem que ler uma frase 2 ou 3 vezes para entender a frase. É muito difícil. Valdir Luz. Ele é um erudito e ele escreve de forma erudita, então é difícil demais compreender. Agora, há outras traduções que são mais acessíveis, da editora Cultura Cristã. Você pode adquirir pela Cultura Cristã e aí você vai ter uma leitura mais agradável, ok? E eu não ganho comissão, não estou fazendo propaganda, ok? Ok, no próximo item aí, olha o que aconteceu com João Calvino, né? Quando ele estava indo para Estrasburgo, né? na França, Estrasburgo, ele estava indo para lá. E por que estava indo para lá? Porque João Calvino sempre foi um homem muito tranquilo, nunca foi um homem dado à vida agitada, né? Ele, solteiro, ele não tinha pretensões de se casar, não tinha essas pretensões. João Calvino era um intelectual, um homem de livros, e ele queria estudar. É isso que ele queria fazer. Ele não queria se envolver em brigas, em
debates, não. Ele queria só estudar, só isso. E ele estava indo para Estrasburgo para fazer o quê? Ele estava indo para Estrasburgo só para estudar. É o tipo do teólogo que não quer ser pastor. Ele quer ser teólogo. Ah, não, vou ser pastor na igreja, aquele monte de problema, né? O pessoal vem, tem que ir lá resolver conflito, que a dona Maria brigou com a dona Joana, né? E o casal está quebrando pau, está brigando, tem que ir lá, quer separar, tem que ir lá. Eu não quero nada disso. Né? O que eu quero é estudar a palavra de Deus, só isso. Quero estudar teologia. João Calvino era assim, ele não queria ser um pastor, ele não queria ser um polemista, ele queria isolamento. Ele queria ir para Estrasburgo para se isolar e ficar estudando lá. Mas o que aconteceu? Ele se deu mal nessa sua expectativa, ele acabou se dando mal, porque ele não esperava o que ia acontecer. Quando ele estava indo para Estrasburgo, ele teve que se desviar por causa por razões de guerra. Ele teve que fazer um outro caminho e ele foi parar em Genebra, na Suíça, nesse desvio que ele fez por causa das tropas que estavam fechando a passagem dele para Estrasburgo. Então ele fez um desvio e ele foi para Genebra, onde ele encontrou Guilherme Farel. Olha onde estava o Farel que eu falei que jogava santa no Rio, né? Guilherme estava lá em Genebra e a cidade estava acolhendo a reforma protestante e repudiando o catolicismo. Quando Farel soube que Calvino estava na cidade, Farel foi procurá-lo e disse para ele: olha, eu preciso de você aqui. Ele precisava de Calvino porque ele sabia que Calvino era o autor das Institutas. As Institutas já eram conhecidas. Então Farel se aproximou dele dizendo: olha, eu preciso que você fique aqui em Genebra e me ajude a implantar a reforma em Genebra. Eu preciso de alguém como você, um mestre como você, um homem inteligente como você, um homem capaz como você, para me ajudar nessa tarefa. E Calvino disse: não quero saber disso, não quero me envolver com nada disso. O que eu quero é ir para Estrasburgo e ficar tranquilo lá. Eu não quero problemas, não quero agitações, não quero percalços, nada. Eu quero só estudar. E Farel, no seu jeitão de um homem insistente, um homem que, pelo episódio que eu contei, né, de jogar santa no Rio, já dá para ter uma ideia de que era um homem de convicções, né? Ele insistiu muito. E Calvino disse não. Então, num dado momento do diálogo dos dois, o Guilherme Farel se levantou da cadeira onde estava e apontou o dedo para Calvino e disse assim: Deus amaldiçoe a paz que você procura para estudar. Porque diante de uma causa tão nobre, tão necessária, você se recusa a prestar ajuda. Ele disse isso para Calvino. Quando ele disse isso para Calvino, ele amaldiçoou, né, a paz que ele queria. Deus amaldiçoe essa paz, porque a igreja de Deus precisa do seu socorro, o povo de Deus precisa do seu socorro, o reino de Deus precisa, e você só pensa em você. Você só quer o seu sossego, você coloca o seu sossego acima dos interesses do reino. Então Deus amaldiçoe essa paz, que essa paz seja um inferno para você. Quando ele falou desse jeito com João Calvino, aí Calvino caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Ficou apavorado. Porque era verdade, era isso mesmo. Havia uma necessidade da igreja de Deus, do reino de Deus, da causa de Cristo, e ele queria ficar só no cantinho dele, sem se envolver. É como acontece, muitos crentes são assim. Muitos crentes, a igreja está passando por problemas, está passando por necessidades, grandes desafios, o próprio Espírito Santo dirigindo a igreja em várias direções, em vários rumos, e a igreja lutando para implementar esses seus projetos, esses seus alvos, esses seus rumos, os irmãos envolvidos, os irmãos trabalhando, e alguns falam: não, alguns nem ligam, estão buscando seus interesses pessoais. Muitos crentes são assim como Calvino era. E a palavra de Farel serve para essa turma aí. Deus amaldiçoe a paz que vocês procuram.
que o reino de Deus precisa de você e você só pensa em si, pensa em si mesmo. Deus amaldiçoe essa paz aí. Né? No caso de Calvino, a admoestação pegou. Ele então não foi embora, ficou em Genebra. Olha só, que mudança de planos, né? Queria ir para Estrasburgo? Não, ficou em Genebra e ali ele ajudou Farel a implantar a reforma naquela cidade. Ok. Calvino era um homem extremamente severo. Calvino, em Genebra, ele implantou um Estado protestante, reformado lá. Quem não fosse na igreja era preso. Domingo, tem culto, você não foi? Cadeia. Já pensou? Cadeia. Não tinha conversa. Ele não admitia mendicância. Mendigar na rua? Nem pensava. Negativo. Ele pôs ordem na cidade de tal maneira, com tal rigor, que muitas pessoas começaram a ter raiva dele. E tendo raiva dele, porque uma cidade inteira ali, ele estrangeiro, muita gente tinha nascido lá em Genebra, era gente do lugar, ele, um estrangeiro, chegou e impôs ali a sua autoridade, ele e Farel, né, com o apoio dos políticos, do conselho da cidade, com o apoio deles, ele impôs ali essas normas, exigia que o comportamento das pessoas fosse assim e assim, e as pessoas tinham raiva dele. Dizem até que os cachorros da cidade, todos se chamavam Calvino. Era o nome dos cachorros da cidade. Né? Então ele andava na rua e ele escutava, Calvino, era o cachorro da cidade. Né? Era o cachorro de alguém lá que tinha o nome de Calvino. Porque ele despertou rancores. E nesse despertar de rancores, chegou um momento que a situação se tornou insustentável. Né? Extremamente rigoroso. É assim, Calvino ele era realmente muito rigoroso na implementação dos seus projetos, na implementação da sua teologia, do funcionamento do seu sistema. Muito rigoroso. Mas ele era uma figura muito sensível e dócil no âmbito mais individual, no âmbito mais fechado, no lar dele, na casa dele. Uma pessoa diferente do que ele era na realização dos seus trabalhos, como a gente vai ver depois aí. Okay? Bom, então o que aconteceu? Por causa disso, ele foi expulso de Genebra, indo para Estrasburgo, onde ficou, olha aí, de 1538 a 1541, 3 anos, ele ficou exilado em Estrasburgo. Aí, em Estrasburgo, ele viveu até feliz, ficou longe de Genebra. Ele dizia o seguinte, olha, eu estou longe de Genebra, que é o lugar onde eu tinha que morrer diversas vezes por dia. Ele cansou de Genebra. Genebra não foi fácil para Calvino. Implantar a reforma numa cidade não foi fácil. O ódio das pessoas, algumas pessoas de convicção católica, pessoas de convicções teológicas não católicas, mas diferentes, que queriam se impor, que formavam partidos, que se opunham a ele, que o perseguiam, que o difamavam. Calvino sofria muito em Genebra. Então ele disse, olha, em Genebra eu tinha que morrer várias vezes por dia. Aqui, Genebra era a minha morte diária, eu sofria muito lá. Agora aqui, em Estrasburgo, onde ele ficou, ele conheceu a sua esposa. Em Estrasburgo, nesses 3 anos, ele conheceu sua esposa, se casou com ela. O nome dela era Idelete. Ela era viúva, ela tinha 2 filhos, ela era viúva de um pastor anabatista, que era um movimento reformado radical que existia na época. Há uma indefinição na questão do que era um anabatista, né? Mas ela era casada com um pastor anabatista e trouxe 2 filhos do primeiro casamento para o casamento com Calvino. E era uma moça muito fiel, era uma moça muito crente. Idelete de Bure, como é chamado, Idelete de Bure, ela é um exemplo de mulher cristã.
o apoio que ela deu a João Calvino. João Calvino fala sobre o relacionamento deles dois como um relacionamento maravilhoso, maravilhoso. E Delete foi para Calvino um presente de Deus, porque ele havia dito antes de casar que tem muitas cartas entre os reformadores dessa época, e eles são muito amigos. E uma brincadeira que eles costumam fazer e que dá certo é que um arruma a esposa para o outro, né? Então é uma brincadeirinha que acontece entre os reformadores, esse costume aí de um ficar querendo arrumar a esposa para o outro, né? E arrumaram para o Calvino essa Idelete, né? E antes dele conhecer Idelete, ele disse o seguinte: olha, numa carta dele, ele falou assim: olha, eu não sou aquele amante, né? Aquele homem romântico, né? Aquele homem apaixonado, né? Que vê uma mulher e se apaixona, e poesias e tal. Eu não sou nada disso, né? Que olha para as virtudes físicas de uma moça e tudo mais. Você, se eu tiver uma mulher, ela só tem que ser econômica, só isso. Para mim tá bom. Se ela for econômica, está resolvido o problema, né? Não estava preocupado com outras coisas. Eu não sei se a Idelete de Bire era econômico ou não, né? Mas o fato é que ele não tinha grandes pretensões, não. Eu acho que Deus foi bondoso com ele, deu mais do que uma mulher econômica para ele. A Idelete realmente se destaca como uma mulher de Deus. E é interessante porque eles formaram um lar em Genebra, e essa casa em Genebra era uma bagunça. Não por causa dele, né? Mas porque Calvino, ele ainda que fosse um homem rigoroso na implementação dos seus projetos, das suas ideias, dentro de casa ele era uma figura extremamente sensível. Se houvesse uma briga dentro de casa, Calvino adoecia, ficava doente, né? E havia briga dentro da casa. Esse é o problema. Olha, tem uma ideia, na casa de Calvino morava ele, a Idelete, moravam os dois filhos da Idelete. O irmão de João Calvino, a esposa do irmão dele o traiu. A cunhada de Calvino traiu o marido, traiu o irmão de Calvino. E o irmão de Calvino foi morar com Calvino. Tá? Então, 5. E além dele, tinha uma agregada na casa também, que tinha também filhos. Então acontecia, essa agregada não se dava bem com o irmão de João Calvino. E, além disso, as duas mulheres tinham que controlar as crianças. E Calvino, ele não tinha lá muito espaço na casa. Então, a casa era uma casa turbulenta. Além disso, muitas pessoas, às vezes, vinham da França se refugiar em Genebra, protestantes. E o que Calvino fazia quando chegavam protestantes para se refugiar em Genebra? Ele acolhia na casa dele. João Calvino era muito hospitaleiro, ele recebia. Então ninguém consegue entender como foi que Calvino conseguiu escrever tanto numa casa assim. Como é que ele conseguiu escrever tanto numa casa desse jeito? A criançada se matando, né? A Idelete tentando... Os historiadores imaginam que as mulheres eram mágicas, né? Porque para deixar o gênio, ele era um gênio, ele foi um grande gênio, né? O próprio Papa, quando João Calvino morreu em 1564, o próprio Papa disse: olha, se eu tivesse servos como esse homem, os meus domínios se estenderiam de mar a mar. Eu teria o mundo em minhas mãos, se eu tivesse servos como esse homem. Porque João Calvino era um gênio na política, um gênio na teologia, ele era um homem muito inteligente. Então, como essas mulheres, a Idelete e essa mulher ali agregada ali da casa, faziam para manter a ordem, ele poder estudar, é um mistério. Tá? É um mistério, não dá para saber, né? E Calvino, ele adoecia eventualmente em virtude dos conflitos que havia na casa. Ele era essa figura assim, sensível, essa figura mais delicada do ponto de vista emocional, além de lidar com as doenças que ele tinha também. Isso também fragilizava bastante. Okay? Então ele voltou para Genebra,
com a Idelete, ali formou ali o seu lar, onde ele permaneceu até a sua morte. Pode prosseguir? Em 1559, publicou a última edição das Institutas e fundou a Academia de Genebra. A última edição das Institutas, 1559, já com os quatro volumes. É importante lembrar também que João Calvino não era só um escritor e um estadista, alguém governava a cidade. João Calvino ele tinha uma preocupação muito grande também missionária, uma preocupação missionária muito grande. João Calvino ele fundou gráficas em Genebra que produziam folhetos em francês que eram contrabandeados para a França, para que o país dele fosse evangelizado. Quando a Academia de Genebra foi fundada e chegavam alunos que não tinham condições de pagar os seus estudos, ele pessoalmente, ele saía de porta em porta pedindo ajuda financeira. Calvino não era um homem rico. Em Estrasburgo, por exemplo, ele teve que vender alguns livros dele para sobreviver. Isso é muito difícil para um estudioso, ter que vender seus próprios livros. Mas Calvino teve que fazer isso, vender seus próprios livros para poder sobreviver. Então, fases difíceis que ele passou. E ele saía de porta em porta, um homem importante, uma autoridade da cidade, saía de porta em porta para levantar recursos para alunos que precisavam. Inclusive, Calvino enviou missionários para o Brasil. Os primeiros missionários que chegaram ao Brasil, protestantes, foram enviados por Genebra, pelo próprio João Calvino. Okay? E foram mortos por José de Anchieta. Calvino foi pregador, mestre, administrador. Ele acolheu refugiados protestantes, como John Knox. John Knox é escocês. Escreveu inúmeras cartas, sermões, comentários bíblicos, tratados apologéticos e obras litúrgicas. Então há muito que aprender com João Calvino. Tem vários comentários que você consegue ler, há em português muitos comentários dele, você adquire em qualquer livraria evangélica, você tem acesso, você pode aprender muito com João Calvino. Hoje em dia o crente ignorante de doutrina é ignorante porque quer. Ele quer ser ignorante. Ele não conhece doutrina bíblica porque é preguiçoso. Decidiu ser ignorante e fica aquela história, o Espírito dirige. O Espírito não dirige vagabundo. O Espírito não dirige preguiçoso. Deus não ama nenhum tipo de negligência. Inclusive a negligência intelectual, ele não ama. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não trabalha desse jeito. Eu não tenho que estudar nada e vem lá o Espírito Santo e me dirige. Não é assim. Tanto não é assim que Deus deu um livro para o homem. Por que Deus deu um livro para os cristãos? Se eu dou um livro para você, é porque eu quero que você estude. Deus não nos deu um passaporte para como é que chama esse parque aqui? Deus não nos deu um passaporte para o Beach Park. Ele deu um livro. A vida cristã não é um carrossel. Ele deu um livro para que nós estudemos. Então Deus quer que o seu povo leia. E tanto é assim que deu um livro para nós. Ele quer que nós leiamos. Então, os pastores do passado, os crentes do passado, eles não tinham nada. Não tinha nenhum livro traduzido, pouquíssimas coisas traduzidas e ainda de má qualidade. Hoje só é ignorante quem quer. Há muita coisa, há muito que aprender e tudo na nossa mão, a preço acessível, qualquer um pode estudar e crescer no conhecimento da palavra de Deus. E Calvino tem muito para oferecer, ele tem muitos livros escritos e estão em português, você pode ler. Aqui é a primeira edição das Institutas, pode prosseguir. Essa aqui é uma gravura bastante conhecida. O que é que nós temos aí? Nós temos Calvino aqui, e aqui quem é? Que é Farel, né? O que ele está fazendo com a mãozinha esticada, né? Está rogando uma praga poderosa lá, né? Deus amaldiçoe a paz. Calvino até assustou, né? Até para trás, né? Até afastou. Porque Farel foi muito veemente nessa palavra. Essa palavra entrou no coração de Calvino como uma espada. Ele mudou totalmente a sua decisão. Então essa gravura é muito conhecida por causa disso. Pode mudar. Aí Genebra
Após ali está escrito, depois das trevas, luz. Depois das trevas, luz. Então, Genebra foi um centro protestante, um estado protestante. Né? Então, um exemplo, na realidade, do que a palavra de Deus pode fazer, né, numa cidade, se ela for usada, inclusive na política. Né? Havia rigor? Havia rigor, claro. Calvino, ele realizou alguns excessos, né, mas na cidade havia ordem, tanto que expulsaram Calvino de Genebra. Nós vimos lá, 1538. Mas chamaram de volta. Chamaram de volta. Né? Ruim com ele, pior sem ele. Né? Traz de volta porque a cidade sem ele não tem condição. Né? Então é muito bonito ver esse impacto da reforma sobre o Estado, né? Sobre Genebra. Ok, sequência. Olha aí Delette de Bure, com quem Calvino se casou em Estrasburgo. Guilherme Farel que fez o casamento. Né? Ele que foi o pastor que fez a união. E Guilherme Farel escreveu dizendo que ela era até bonitinha. Né? E ela é mesmo, né? O rostinho dela é bonitinho. Né? É uma mulher jovem e simpática. Né? Calvino viveu com ela anos muito doces, né? com a sua esposa. Mas ela faleceu, né? Calvino ficou sozinho. Ela faleceu. Foi uma grande dor para Calvino a morte de Delette. Ok. Aí os pastores de Genebra, pode mudar. A última edição das Institutas, 1539, mudar. É interessante isso aí, são caricaturas de Calvino feitas por um aluno. Então dá para ter uma ideia mais ou menos de qual era a aparência dele, né? A partir dessas caricaturas. Os alunos que não estudam, eles não prestam atenção na aula, eles ficam fazendo caricatura do professor. Né? Então eu dou aula de teologia já há muitos anos, e eu tenho várias caricaturas minhas, depois no final do ano eles criam coragem e me dão. Né? Pastor, isso aqui é um desenho que eu fiz de você. Né? E tem umas que são parecidas mesmo. Né? Foi através de uma delas que eu vi que eu estava gordo. Eu falei, nossa, sou eu esse aqui, estou gordo. Né? É você. Né? Eu tenho algumas guardadas lá. Os alunos de teologia costumam fazer isso. Não querem prestar atenção, acabam fazendo essas coisas aí. Ok. Então, muito importante aqui, eu quero compartilhar com vocês, aqui nessa última parte, o pensamento de João Calvino. Porque aqui é algo relacionado bastante à nossa edificação, ao nosso crescimento espiritual, entender o pensamento de João Calvino, compreender o que ele ensinou e a relevância disso para a nossa vida, a vida cristã, a vida com Deus. Por que o pensamento de Calvino é tão importante para a vida com Deus? Então veja aí o primeiro item que aparece. Primeiro, a revelação geral. O que é a revelação geral? É a revelação de Deus na natureza. O modo como Deus se revelou na criação. A revelação geral, por causa do pecado, é insuficiente. Calvino fala, olha, a revelação geral é boa e clara, mas o pecado que há no homem não permite que o homem adore a Deus através da revelação geral. Quando o homem tem contato com a revelação geral, em vez dele adorar o Criador, sabe o que ele faz? Ele adora a criatura. Onde Calvino aprendeu isso? Calvino aprendeu isso em Romanos capítulo 1. Né? E ele fala o seguinte, daí a necessidade da inspiração bíblica e da encarnação. Nós precisamos, ele fala, nós precisamos de uma revelação mais específica, porque a revelação geral ela é insuficiente para quebrantar nosso coração. Para quebrantar o coração do homem é necessário a inspiração bíblica, a palavra inspirada, que revela o amor de Deus através da encarnação do seu Filho. É isso que quebra o coração de alguém. Então, não adianta eu provar para as pessoas que Deus existe através da criação. Isso
pode até ter sua utilidade. Há pessoas que fazem isso e devem ser estimuladas a fazer isso, a provar a existência de Deus através da criação, porque a criação é um livro que prova a existência de Deus, mas isso não vai transformar o coração de ninguém. Eu tenho que ir além disso, além de mostrar que Deus existe através daquilo que Ele criou, eu tenho também que apresentar às pessoas a revelação especial de Deus, a pessoa de seu Filho e o testemunho acerca dele presente nas páginas da Escritura. Isso é apresentar o Evangelho a alguém. Quando eu vou falar de Cristo para alguém, é nisso que eu devo me concentrar. Eu não posso ficar me concentrando em outras coisas, nas provas da existência de Deus, como faziam os escolásticos. Não, eu tenho que me concentrar na apresentação do Evangelho, da pessoa de Cristo, a sua história, a sua morte e ressurreição registrados na Sagrada Escritura, na Escritura inspirada por Deus, e isso sim terá o poder de transformar o coração da pessoa. Ok, outro. A Bíblia é a palavra de Deus, havendo coesão entre ela e o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que soprou as Escrituras. As Escrituras são inspiradas por Deus. Então, Calvino dá muita ênfase à Escritura também como autoridade final. É a marca dos reformadores. A Escritura é a autoridade final. Hoje em dia, as Escrituras estão sendo abandonadas. Como? De uma forma sutil, tão sutil quanto foi a Igreja Católica na Idade Média. Como é que a Igreja Católica na Idade Média abandonou as Escrituras? Através de uma interpretação falsa. Diziam o seguinte: olha, quem pode interpretar a Bíblia é só a Igreja Católica, só. Então, quando a Igreja Católica tinha uma prática que a Bíblia condenava, eles pegavam o texto bíblico que condenava aquela prática e interpretavam a maneira deles. Aí alguém dizia, mas o texto diz o contrário disso. Não, você tem que respeitar a interpretação da igreja, que tem a autoridade de Deus para interpretar esse texto. Então, esse tipo de interpretação anulava a autoridade bíblica, a Bíblia desaparecia. As pessoas falavam, eu respeito a Bíblia, mas era só conversa para boi dormir. Hoje em dia está acontecendo a mesma coisa, com uma diferença. Nós não temos uma igreja católica fazendo isso. Nós temos milhões de cabeças fazendo isso. Então você chega para alguém hoje e fala assim, olha, o que você está fazendo é errado. Então o pastor Cleiton se aproxima de um membro da igreja e fala assim, olha, essa sua prática a Bíblia condena. E a pessoa fala, mas onde ela condena? O pastor Cleiton mostra, ela condena aqui nesse texto. A pessoa fala o quê? Pastor, a minha interpretação desse texto é diferente. Cada um tem a sua interpretação. E sabe o que dizem? Dizem o seguinte, a Bíblia tem várias interpretações. Mentira, tem uma só. Tem uma só. Porque a Bíblia foi inspirada por uma mente só, que é a mente de Deus. E Deus não é um esquizofrênico que escreve coisas com triplo sentido. Não. Há passagens difíceis. Mas dizer que há passagens com muitas interpretações, negativo. É uma interpretação só. Mas a pessoa fala, tem muitas interpretações e eu não concordo com a sua interpretação. Eu acho que esse texto não está dizendo isso. E a pessoa então esvazia a Bíblia da sua autoridade. Então estamos numa época pior do que a época do catolicismo. Porque na época do catolicismo era a igreja católica que fazia isso. Era uma cabeça fazendo isso, o Papa. Agora, é todo mundo fazendo isso. Então a Bíblia está sendo abandonada. A pessoa com a Bíblia debaixo do braço, mas não respeita a Bíblia. Por quê? Porque ela fala, naquilo que a Bíblia me condena, eu interpreto ela de outro jeito. Se ela me condenar em alguma coisa, eu interpreto de outro jeito. E aí, você vê casamento de homossexual. Você mostra, olha que a Bíblia condena esse tipo de prática. Não, mas essa interpretação eu não acolho. Eu acho que aqui, na realidade, Paulo está falando do homossexualismo pagão. Homossexualismo cristão pode. Mas o que é isso, homossexualismo cristão? Você ficou louco? Não, é a minha interpretação. Você tem a sua, eu tenho a minha, e eu sou crente, e vou para a igreja, e vou com meu namorado. E vai. O que é isso? A pessoa faz uma pirueta, dá uma pirueta hermenêutica exegética, faz o que bem entende. Então a Bíblia está sendo desrespeitada. Então nós temos que voltar às nossas origens. Nós temos que voltar ao modelo calvinista, ao modelo protestante, ao modelo reformado, dizendo, olha, a palavra de Deus, ela diz o que ela diz.
E nós temos que escutar o que ela diz, como ela diz. Eu não posso pegar o texto e dizer o que eu quero que ele diga, e transformar o que ele fala naquilo que eu quero ouvir. Eu não posso fazer isso. Ainda que seja difícil alguma coisa, ainda que a nossa cultura rejeite vários valores bíblicos, eu tenho que ser honesto e dizer, olha, esse texto realmente condena isso. Condena. É difícil? É, mas o texto diz isso. A questão agora é se eu vou obedecer ou não, mas que o texto diz isso, diz. E ele é autoridade. Nós temos que voltar para isso. A palavra de Deus ter valor para nós como ela é. E não a gente ficar atribuindo a ela sentidos que nunca foram sonhados por ninguém que a escreveu. Muito bem. Outra coisa importante aqui, nós temos que voltar para isso também. Está havendo hoje em dia um abandono disso. Os crentes não têm mais temor de Deus. Deus se tornou um deusinho pequeno, um deusinho que cabe no bolso. Veja, Deus governa todas as coisas. Esse é o Deus bíblico. Esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Paulo, é o Deus de Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Ele governa, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele reina soberano. Ele dá e ele tira. Ele mata e dá vida. Ele cria o cego. Ele cria o ouvido do surdo. Ele cria o aleijado. Ele dá a riqueza e dá a pobreza. Ele dá a miséria e dá a fartura. Ele governa tudo. Esse é o Deus bíblico. Não é um Deus que você põe na parede. Esse Deus que criaram atualmente aí. Coloque Deus na parede. O que é isso? Que Deus é esse que você põe na parede? Nem meu pai eu ponho na parede. Eu não tenho coragem de colocar um policial na parede. Não sou louco. Eu não tenho coragem de chegar num tribunal e colocar um juiz humano na parede. Como eu posso comparecer diante do Criador de toda a terra, aquele que fez as galáxias, aquele que domina o universo, é o dono, o Senhor de tudo, e colocar ele na parede? Não, nós temos que resgatar a visão de Deus que se perdeu, da sua grandeza, da sua majestade e mais, da sua incompreensibilidade. Nós temos que entender que não somos capazes de entender. Temos que entender que não somos capazes de entender. Porque Deus matou meu filho? Eu não sei. Mas Ele reina. Ele é soberano. Ele governa a humanidade. E tudo que Ele faz é certo, justo e bom. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que resgatar o coração de Jó. Jó era calvinista. Jó era calvinista. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reina, Ele reina. Eu não sei de nada. Eu sou o verme, eu sou o pó. Ele é o meu Deus. Eu sei que tudo que Ele faz é bom. Bendito seja o nome dEle. Nós temos que resgatar isso, irmãos. Eu não sei quem aqui costuma assistir programa de neopentecostal, esse bando de ladrão que está na televisão aí, eu não sei quem faz isso, mas olha, fujam desses homens, fujam dessa gente, que prega esse deusinho que você põe na parede. Há pastores que ensinam que você não deve mais orar, você deve determinar. Então eu virei Deus, eu determino. Sabe o que acontece? Deus olha para mim e Ele fala assim: filho meu que está na terra, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade. É Deus que ora a oração do filho nosso. Inverteu. A oração diz o contrário. Pai nosso que estás nos céus, o seu nome é santificado. Venha o teu reino, esse reino é ruim, venha o teu. E seja feita a tua vontade na terra e no céu. A tua vontade é santa, pura, justa e boa. E ela deve ser feita, eu não a entendo, mas ela deve ser feita. Nós temos que resgatar essa ideia de um Deus que governa
todas as coisas realizando o que decretou na eternidade. O seu decreto não muda, o seu decreto é santo, o seu decreto é imutável, e é imutável porque é perfeito. Se ele mudar, ou ele melhora ou ele piora, e ele não pode melhorar porque é perfeito, e não pode piorar porque não há como tocar num decreto santo, perfeito, imutável, porque nasceu na mente de Deus, ele não pode piorar. Sua providência está por trás de todos os eventos. Ele pode usar causas secundárias para realizar seu plano, mas ele os realiza. Deus fará toda a sua vontade, toda. Tudo que acontece no mundo, um fio de cabelo que cai por causa do seu domínio e do seu controle. Se ele não quiser, o fio de cabelo não cai. Ele cuida dos pardais, ele faz, nenhum passarinho cai do seu ninho se ele não tiver providenciado essa queda. Deus controla tudo, e eu não consigo entender isso, mas é essa imensidão, essa insondabilidade de Deus que eu tenho que aprender. Eu não posso colocar o oceano num copinho de café, eu não posso colocar o oceano de Deus na minha mente, não posso fazer isso. Eu estava dizendo para minha filhinha mais nova, ela tem 7 anos agora, tinha 6 quando eu falei, você sabia que Deus conhece cada formiga que há no mundo, cada formiga, cada uma, e você sabia que Ele vê e comanda o movimento de cada perninha, de cada formiga que há no mundo? Como é que é? Cada movimento de cada perninha, de cada formiga que há no mundo, está debaixo da soberania e do controle de Deus. Ela não movimenta aquela perninha sem que Ele assim determine. Mas pai, eu não entendo. Então você aprendeu a maior lição da teologia, que Deus não cabe na nossa mente. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. E isso é ser crente. Esse é o Deus dos crentes. Não é o deusinho que inventaram aí, não. Você fica lá batendo pé e exigindo, e reivindicando, não é isso aí. Esse Papai Noel tolo, estúpido que criaram por aí. Não é esse o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus da sarça, é o Deus do Sinai, é o Deus do sepulcro, é o Deus da cruz. Esse é o nosso Deus. É o Deus que levanta mortos, controla as galáxias, chama as estrelas pelo seu nome. Esse controla as ondas do mar, os ventos. Nós não sabemos nada. Nós não conseguimos, e há pessoas aqui da área médica, e eu tenho certeza do que eu vou falar agora, nós não conseguimos explicar a nossa mão. Você consegue explicar a sua mão? Você não consegue explicar a sua mão. Toda a complexidade que há na sua mão, todo esse mecanismo, o modo como ele funciona, toda a sua estrutura, suas células, suas veiazinhas, nós não conseguimos compreender, divisar, entender a nossa mão. A nossa mão. E nós vamos entender a mão de Deus? Nós não podemos entender a mão de Deus. E esse é o Deus de Calvino. Cale-se diante dele toda a terra, curve-se diante dele. É o abismo da cruz, como dizia Agostinho, é o abismo da cruz. A mente de Deus é o abismo da cruz. Aquele que foi redimido pela cruz se vê diante desse abismo. Ó profundidade de riqueza, eu não posso entender esse abismo. Mas é isso que gera em nós devoção. Quando eu venho na igreja, eu venho com temor. Eu sento nesse banco, eu estou diante do Criador de toda a terra, do Deus de toda a terra. E na hora que a sua palavra é aberta, eu tremo. Na hora que eu canto louvores a Ele, eu tremo. Eu estou adorando o Deus de toda a terra. Devo colocar guardas nos meus lábios, guardas na minha mente, porque estou adorando esse Deus, é o Deus verdadeiro.
Isso tem que ser resgatado. Por que não há temor de Deus entre as pessoas? Porque Deus virou esse Papai Noel tolo, esse Papai Noel estúpido, que criaram por aí afora e que estão pregando aí dizendo que é o Deus da Bíblia. E não é. O Deus da Bíblia é este aqui, que nós mencionamos agora. Muito bem, na sequência. Olha só isso, olha só a bomba que é isso. Olha só. Ao decretar cada evento, olha só. Olha como Calvino desse maluquinho, né? Ao decretar cada evento, Deus o fez de tal forma que não retirou a responsabilidade humana. E agora? A formiga morde alguém e ela é culpada porque mordeu. Claro que Deus não se ocupa de morder de formiga. Mas uma coisa é certa, tudo está sob seu decreto. Mas quando o seu decreto é realizado, inclusive no mal, quem praticou é culpado. A responsabilidade é de quem fez. Como é que se harmoniza isso? Não tem como harmonizar. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Tá? Se alguém descobrir até o final do culto, me conte, que nós temos aí então a resposta de 1000 anos de inquirição. Não há como entender isso. Mais de 1000 anos de reflexão teológica, não há como entender isso. Veja, por exemplo, em Atos no capítulo 4. Vou dar um exemplo para vocês. Em Atos no capítulo 4. Então, abra a sua Bíblia. Veja aí. Veja um exemplo disso. Veja o versículo 23, eu vou ler aqui para vocês. Quando foram soltos, desculpe, versículo 23, do capítulo 4, Atos capítulo 4. Observem aqui, vejam aqui, como esse ensino de Calvino tem fundamento. Um dos textos é esse. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: olha a oração dos cristãos agora. Eles leram as Institutas e falaram isso aqui. Ou foi o contrário? Foi o contrário, né? Calvino leu isso aqui e escreveu as Institutas. Então veja. Olha aqui. Ó soberano. Olha como começa. Ó soberano. Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. 27, presta atenção agora, olha, isso é uma oração. Essa oração é uma oração teológica, doutrinária. Olha o que eles vão dizer agora. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles fizeram isso? Fizeram. Isso foi mal ou foi bem? Foi o mal. Eles fizeram o mal, eles conspiraram, mataram Jesus. Versículo 28. Fizeram tudo o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Herodes e Pôncio Pilatos têm alguma culpa? Mas foi Deus quem determinou que fosse assim.
E agora? Ou Deus não determinou? O texto fala que determinou. E Herodes, e não somente Herodes, mas também as outras autoridades são culpadas. Como nós harmonizamos isso? Não dá para harmonizar isso. Não dá para harmonizar. A realidade é essa. Deus decreta cada evento de tal forma que não retira a responsabilidade humana. As Escrituras, porém, não revelam como combinar essas duas realidades. Sabe o que alguns teólogos têm feito? Tem dito o seguinte: não, Deus não decreta. As coisas acontecem, ele não consegue, ele não tem poder para evitar isso. Destroem Deus. Destroem Deus. Quando o texto diz expressamente, eles mataram Jesus, cumprindo o decreto de Deus. Eles são culpados ou não? São culpados, mesmo estando decretado. Como harmonizar isso? Não sei. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Creio nisso. Creio que Deus decreta e creio que o homem é responsável. Como unir as duas coisas? Não tenho a menor ideia, não me pergunte. Quando acabar o culto, vocês vierem perguntar para mim: pastor, como é que é? Eu vou dizer: não sei. Então já adianto a resposta agora. E se alguém disser eu sei, então manda para mim rapidinho, para me explicar, que eu quero saber. Esse é o grande mistério da cruz. Como harmonizar essas duas coisas? Os reformadores acolheram isso pela fé, sabendo que a mente de Deus está acima da nossa. Muito bem, a imagem de Deus no homem está deformada, mas não apagada. O pecado no homem não consiste apenas de atos, mas também de uma natureza inclinada para o mal, que permeia totalmente a personalidade, a depravação total. Calvino fala o seguinte: olha, o homem, ele tem um coração tão pervertido, que se não houver uma atuação especial de Deus, ele não será transformado, porque ele é morto e cego. Adianta você levar um cego no museu? Alguém já levou um cego no museu? Vamos comigo no museu? Para quê? Uma exposição. Exposição aí de pinturas, eu convido um cego para ir lá. A pessoa que tem essa deficiência é incapaz de enxergar aquilo que está sendo mostrado para ela. Assim é a alma do homem é cega. Ele tem olhos, mas não pode ver. Ele não pode compreender. Romanos fala: não há quem entenda. É impossível o homem entender. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você já conversou com o morto? Tentou mostrar a condição dele para ele? Já se aproximou de um caixão e disse para um cadáver: olha, você está mal. Você está ruim. Você está começando a cheirar mal. Você tem que tomar uma atitude. O que o morto fez quando você falou isso para ele? Você pode gritar quanto você quiser. Você tem que me ouvir. Você pode cantar um hino para ele. Vamos cantar um hino agora. Vem já, mortal. Não adianta. Pode cantar o hino. Vamos usar artifício. Na hora do sermão, nós vamos fazer alguns artifícios. O coro fica fazendo. Quem sabe? E o morto lá no banco. Não adianta. Se não houver a ação do Espírito Santo, sobrenatural, a ação vivificadora, você está falando com um cadáver. E isso deve mudar o nosso evangelismo. Eu não posso sair do meu evangelismo frustrado. A rejeição do evangelho é a reação esperada. Eu não posso falar: não vou parar de evangelizar, eu não tenho muito sucesso, Deus não me abençoa. Não pare. Quando você prega o evangelho e a pessoa não ouve, essa é a reação esperada. Por quê? Por causa da corrupção total, a depravação total. O homem é um cadáver.
Se ele responder, se alegre. Se ele não responder, não estranhe. É assim que os cadáveres fazem. Eles não respondem mesmo. Não tem outro jeito. Só se houver um milagre. Então não desista. Continue apresentando sem desistir. Em algum momento, Deus falará ao coração, quebrantará o coração e dará vida. O apóstolo Paulo, quando ele descreve a conversão, ele fala: o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações. O que significa isso? Das trevas resplandeça. Quando foi que Deus disse haja luz? Quando foi que ele disse isso? Quando? Na criação. Na criação Deus disse haja luz. É o que Paulo tem em mente quando ele fala das trevas resplandeça a luz. Está pensando em Gênesis 1. Haja luz, é a criação do nada. Deus disse haja luz e houve luz. Paulo fala, esse mesmo Deus, ele olhou para nós e ele viu o quê? Trevas, escuridão, noite, tudo escuro. Ele disse haja luz? Não. Sabe o que ele fez? Paulo fala que ele mesmo brilhou no nosso coração. Amém. Ele não disse haja luz. Ele falou, eu serei a luz nesse coração. Eu mesmo serei. E ele foi lá e ele brilhou no coração. E espantou as trevas da ignorância, da morte e da cegueira. E nós pudemos ver a glória de Deus na face de Cristo. Porque ele realizou uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Como começou outra criação? Haja luz. Como começa a segunda criação? Do mesmo jeito. Deus chega e ele mesmo brilha no nosso coração. Então, sem isso, não há mudança de vida. Muito bem. Outro fator importante. A cristologia de Calvino é ortodoxa. Olha só. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Ele substituiu o homem nas penas que lhe eram devidas, tanto sua morte como sua vida. Tem efeito redentor. E há muito o que falar aqui. O tempo não permite falar sobre tudo aqui. Mas Calvino, ele traz essa figura de Cristo como profeta, sacerdote e rei. Cristo, para Calvino, é Deus homem. O sangue da cruz é o sangue do Deus encarnado. Deus morreu na cruz. Deus, feito homem, verteu o seu sangue. Deus não tem sangue, mas Deus adquiriu sangue na encarnação. O nosso sangue, sangue humano, e verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário. E esse Cristo, que é Deus e homem, ele é profeta porque ele anuncia o que Deus quer. Ele é sacerdote porque abre caminho para o trono de Deus e é mediador entre Deus e os homens. E ele é rei porque reina agora e reinará para sempre. Então, essa é a figura de Cristo. E eu, na vida cristã, eu recorro a ele sempre. Às vezes recorro a ele como profeta, quando eu preciso de orientação. As suas palavras vão me orientar, vão me dirigir, vão apontar o caminho. Às vezes eu recorro a ele como sacerdote, quando eu peco. Senhor, perdoa-me, lava-me, eu quero restaurar minha comunhão com Deus. Às vezes eu recorro a ele como rei, quando eu adoro, quando eu venero o seu nome, quando eu o sirvo. Mas eu devo me relacionar com ele nessa posição tríplice que ele ocupa. Eu devo lembrar, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Isso muda tudo para nós. Tudo. Mas eu estou preparando minhas aulas lá em casa. Uma vez a minha filhinha chegou assim para mim, ela viu o dia inteiro lá preparando as aulas, né, fazendo esses slides. Ela falou assim para mim: pai, por que você fica aí o dia inteiro fazendo isso para os seus alunos? Você fica o dia inteiro fazendo isso para os seus alunos? Minha filhinha do meio, ela, como qualquer criança dessa idade, gosta mais de brincar do que de estudar, né? Então ela falou: por que você fica aí o dia inteiro fazendo isso para os seus alunos? Eu disse a ela assim: quem disse? Quem falou para você que eu estou fazendo isso para os meus alunos? Eu não estou fazendo isso para os meus alunos. Eu tenho um rei. Eu estou fazendo isso para ele, para o meu rei. Eu estou a serviço dele. Ele é o Senhor da minha vida. Eu quero tudo que eu quero fazer, eu quero fazer para ele, para a glória dele, para a honra dele, para o reino dele. É a razão da minha vida. Eu quero morrer fazendo isso. Eu quero morrer servindo o meu rei. Eu quero chegar diante dele um dia. Eu quero me prostrar. Você pensa que eu quero ficar a eternidade tocando harpa? Eu não quero, não.
Eu quero ficar na eternidade andando nas ruas de ouro? Eu não quero. Não estou nem aí com a rua de ouro, não vai dar para vender mesmo. Não estou muito aí com ruas de ouro. É bom, deve ser lindo, mas eu não estou muito aí com ruas de ouro. Eu estou lá muito preocupado com a coroa, ter estrelinha na coroa. Olha, não quero saber disso. Acho ótimo isso. Os galardões, né? Os galardões. Né? Lindo isso. Amém. É a bondade de Deus. Né? Mas o que eu quero é chegar diante do meu rei, do soberano de toda a terra, daquele que tem as mãos furadas por mim, aquele que foi perfurado por mim, o meu Senhor, o leão de Judá, o grande Redentor, o que venceu a morte. Eu quero chegar diante dele, eu quero passar a eternidade prostrado. É isso, eu quero que séculos e séculos e milhões de anos, eu quero estar prostrado diante dele, dizendo: Senhor, eu te adoro, o Senhor é o meu rei para sempre. É isso que eu quero fazer a eternidade toda, é isso. Não quero passear na rua de ouro, não. Quero me prostrar diante dele. Então, essa visão de Cristo deve produzir essas coisas em nós. Meus irmãos, nosso cristianismo é muito mesquinho. Nós pensamos só em nossas coisas. Nós só pensamos em ter um carro melhor. Nós só pensamos em ter uma roupa melhor, uma casa melhor, e coisas, e bens, e a vida passa. Quando nós fomos comprados por um preço sem tamanho para servir o Rei do Universo. A nossa vida tem que mudar. Nossos alvos têm que mudar. Nós temos que ter uma vida cristocentrada, né? Servindo a Cristo com o seu povo. Não é uma vida cristocentrada isolada. Não. Uma vida cristocentrada servindo a Deus com o povo que ele comprou. A ovelha no aprisco. A ovelha no aprisco, com o povo de Deus, seguindo o bom pastor. É assim que tem que ser a nossa vida. Né? E isso nós aprendemos nos grandes homens de Deus do passado. E outro item que vem aí, aqui. Pastor, estou passando um pouquinho aí do nosso tempo, que é muito, eu fico muito tocado pela verdade bíblica. Eu sou muito sensível a essas coisas. Acho muito lindo isso. Né? Eu sofro quando eu vejo a igreja de Deus nessa situação emporcalhada com tanto lixo que jogaram em cima dela. Deus livra a sua igreja de tanto lixo. Deus livra a sua igreja dos homens maus, dos falsos mestres, da lixarada, das porcarias que lançaram nela. Livra a sua igreja disso. Então, traz de volta. Né? Traz de volta o fulgor da sua palavra. Né? Traz de volta o sopro do seu Espírito que faz o coração arder. Né? Quando os discípulos de Emaús caminhavam ao lado do Mestre, né? E ele ia falando, quando ele se ausentou e perceberam que era ele, disseram: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Senhor, faz o coração do seu povo arder diante da Escritura. Desperta o seu povo, vivifica a sua igreja com a sua palavra, com a noção correta de quem o Senhor é, com a noção correta de quem é a pessoa de Jesus. Resgata essas coisas, livra a nossa mente de toda essa porcaria que os falsos mestres aí, através da mídia, lançaram na nossa cabeça. Purga a nossa mente, nosso coração de todo esse lixo, dessas doutrinas pútridas, podres. Livra-nos disso e dá-nos o pão puro da sua palavra. Serve diante de nós a mesa pura da sua verdade, para que dela nós nos alimentemos, para que nós comamos dela e nos saciemos dela e nos alegremos com a verdade, a sua verdade. Senhor, faça isso com a sua igreja, essa tem que ser a nossa oração. Olha aqui, que coisa maravilhosa isso aqui, que Calvino realçou bastante. A fé é um dom sobrenatural dado pelo Espírito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé.
é aquele que a origina e aquele que a completa. A fé é dom de Deus, Ele concede a fé. Ele fala o seguinte: por ela os eleitos respondem positivamente ao Evangelho e são salvos. Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. Eu tenho outras ovelhas espalhadas por aí. Vocês não são das minhas ovelhas. Eu tenho as minhas ovelhas espalhadas, que não estão aqui em Israel, não são deste aprisco. Elas ouvirão a minha voz, e elas me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e chamo cada uma pelo nome. E quando elas ouvirem a minha voz, elas virão. Não aconteceu assim com você? Não foi assim com você? Você se converteu? Que piada! Morto. Você ouviu uma voz, né? Você ouviu a voz de um pastor. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Né? Mas aquela voz, aquele grito, rompeu a sua surdez. Aquela fragrância, né, fez você suspirar por ele. Aquele brilho afugentou sua cegueira. O seu toque incendiou você, fez você arder no desejo dele, e você seguiu. C.S. Lewis fala, quando ele começou a estudar a palavra de Deus, ele era ateu, o ateu mais convicto de toda a Inglaterra. Quando ele começou a estudar a palavra de Deus, ele diz o seguinte no livro Surprised by Joy, surpreendido pela alegria, ele fala o seguinte: a cada dia eu sentia a aproximação daquele que eu não queria encontrar. E toda noite ele se aproximava de mim no meu escritório. Toda noite ele se aproximava. Até que numa noite eu me vi de joelhos no meio do meu escritório, o ateu mais confuso de toda a Inglaterra, de joelhos, entregando a vida a Cristo. A voz do pastor. Bem, nós ouvimos essa voz um dia. Ele trabalhou no nosso coração com docilidade, respeitando o nosso jeito de ser. Ele nos chamou, foi nos conduzindo, foi trabalhando em nossa vida, né? E um dia nós nos rendemos aos seus pés, porque Ele falou a nós, nos concedeu isso. Ele não nos forçou, ninguém foi a Ele pela orelha, ninguém foi a Ele porque Ele catou e disse: vem, não, eu não quero, vem, não, nós fomos porque quisemos, e quisemos porque Ele se apresentou a nós, diante de nós, com uma docilidade tão grande que foi irresistível. Nós olhamos, vimos o bom pastor, ouvimos sua voz, e o que nós fizemos? Mé. Nós seguimos o pastor, né? Ele nos conduziu, está nos conduzindo, é a nossa história. É isso que Calvino fala, é a nossa história. O pastor nos chamou, nos concedeu a sua fé. Por ela os eleitos respondem e são salvos. Os descrentes, olha que interessante isso aqui para a igreja saber. Os descrentes podem ter uma fé temporária. Os crentes verdadeiros, porém, são preservados. Parecem alguns crentes piratas, né? Que tem uma fé temporária, fica lá na igreja um tempinho, depois, né? Pula na lama de novo. Os pastores têm experiências, eles conhecem, né? Eu conheço, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo detectar, às vezes eu consigo. Mas eu chego para alguma pessoa, eu noto, né? Não está normal aquele crente. Eu chego perto e olho, né? Vejo os dentão assim do lobo, assim, né? Eu estranho, tem alguma coisa errada com essa ovelha, né? Você vê aqueles dentão assim. O que é isso? Ovelha não tem dentão assim pontudo, né? Ovelha não tem essas garras assim. Aí eu chego e falo assim, né? Falo assim: fala mé. Aí ele faz assim, ó. Tem coisa errada aí. Fala mé. Não consegue falar mé. Não consegue falar mé. Isso aí é lobo. Aí dá para perceber. Agora tem uns que são mais, né, difíceis da gente detectar. Alguns você fica meio assim, né? Mas tem.
Aparecem, né, na igreja os lobos, né, que não conseguem falar mé. Né? Pastor prega, o mé não vem. Né? Não demonstra que é ovelha. Não há uma resposta ovelhística. Né? Não há. Né? Nunca o som que eles produzem é o som da ovelha. Nunca o som das suas vidas é o balido das ovelhas do Senhor. Nunca. Sempre é o grunhido do porco. Sempre é o rosnar do lobo. Sempre. Então, desconfia. Mas essas pessoas não vão permanecer. Elas sairão. Elas vão para a pocilga. Vão ficar na lama lá. As ovelhas serão preservadas. E se saírem, voltarão. Voltarão porque ouvirão a voz do pastor. A voz do bom pastor. E um dia estarão de novo em comunhão com os irmãos. Ok. Irmãos, há outras verdades aí, mas o nosso tempo não vai permitir que nós prossigamos. São 8h15 já. Né? Tem a predestinação absoluta e particular, a absoluta que depende da vontade de Deus. Tem várias coisas aí. E já falamos um pouquinho sobre essa eleição já. É uma doutrina extremamente controvertida e talvez uma outra oportunidade dê para falar bastante sobre isso aí. Mas a predestinação é uma realidade bíblica. Ela é uma realidade bíblica. A palavra predestinação está na Bíblia. O que acontece na atualidade é que há duas visões de predestinação. Os arminianos não negam a predestinação. Eles apenas dizem que a predestinação acontece porque Deus previu o futuro. Ele viu quem iria crer e escolheu. Qual é o problema disso? O problema é quem criou o futuro que Deus viu. Quem vocês acham que criou o futuro que Deus viu? É o próprio Deus. Então não faz sentido esse raciocínio. E mais, ele viu quem creria. Quem dá a fé? Deus. Então ele viu a quem ele daria a fé. Ou seja, não faz sentido essa predestinação com base na presciência. O fato é que Deus elegeu de acordo com a sua vontade, não de acordo com a sua presciência, mas de acordo com a sua vontade. E ela é particular, ela aplica-se a indivíduos e não a grupos. Há indivíduos predestinados e eles compõem o povo de Deus, a igreja. A igreja é a comunidade dos eleitos. Eu vou terminar, já que a escola Charles Spurgeon está aí prestes a ser fundada, né, e começando já aí, quase pronta para funcionar, eu vou terminar falando do Spurgeon. Esse tema cria revolta em algumas pessoas. Deus é injusto. Ele predestina alguns e outros não. Se você pensa isso veio na sua cabeça, o apóstolo Paulo quer falar com você, mas não este apóstolo Paulo que o pastor Cleiton inventou. O apóstolo Paulo quer falar com você, é o verdadeiro. Leia na sua casa Romanos capítulo 9. Porque Romanos capítulo 9, Paulo responde essa sua dúvida. Em Romanos capítulo 9 existe um interlocutor imaginário que fala com Paulo e dizendo o seguinte: de que se queixa ele ainda, se ninguém pode resistir à sua vontade? Se ele endurece quem quer e tem compaixão de quem quer, como é que ele pode condenar o mundo? Como é que ele pode se queixar da dureza do coração dos homens? O apóstolo Paulo responde, sabe como? Ele fala assim: quem és tu para discutires com Deus? Responde assim. Paulo não responde, manda ficar quieto. É um texto bíblico que sempre me causou frustração. Eu falo, agora Paulo vai responder, vai explicar, né? Vai explicar a predestinação. Paulo fala, quem és tu para discutir isso com Deus? Fica quieto, vai dormir. Não responde. Na melhor oportunidade, Deus não revelou isso para ele. Então tá bom. Então nós vamos responder também. Né? Mas o Charles Spurgeon tem uma palavrinha para aqueles que ficam incomodados. Talvez alguém aqui diga assim, como é que eu posso saber se eu sou um predestinado?
Como é que eu posso saber? Quero saber se você é um predestinado? Quero saber? Tem como saber. Tem como saber. Você vem falar comigo, eu tenho uma revelação e eu revelo na hora para você. Eu cobro baratinho, R$10 por revelação. Se alguém disser isso para vocês, apedreja essa pessoa, né, que é um falso mestre. Né? Sabe como você pode saber se você é um predestinado? Vá para a sua casa hoje. Procure um lugar isolado na sua casa, seu quarto, qualquer lugar. Ajoelhe-se diante de Deus e diga o seguinte: Senhor Deus, eu reconheço a sua grandeza, a sua existência, a sua soberania, o seu poder, a sua graça. Eu reconheço. Hoje eu ouvi lá na igreja: o Senhor é Deus. E eu sei que eu sou um pecador. E como pecador que eu sou, preciso do seu perdão. Eu preciso que aquela justiça que o Senhor imputou a Lutero pela fé, que o Senhor imputou a Paulo pela fé, que o Senhor imputou a Agostinho pela fé, que o Senhor imputou a Calvino pela fé, eu quero pedir que o Senhor atribua essa justiça, a justiça de Cristo a mim, que os benefícios da morte de Jesus sejam atribuídos a mim. Eu imploro isso ao Senhor. Salva-me, perdoa-me, eu entrego a minha vida ao Senhor agora. Faça isso. Se você fizer isso, você é um predestinado. Pensa que é fácil? Tente. Vá. Tente. Se você for alguém que Deus escolheu, Ele dará a graça de você dizer isso a Ele com toda sinceridade. E quando você disser isso a Ele, Ele vai abrir os seus braços e vai receber você. Porque Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E só pode fazer isso aqueles a quem o Pai conceder isso. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém. Só se o Pai o trouxer, esse virá a mim. Se você fizer isso, é porque Deus tocou no seu coração e conduziu você nessa direção. Você é um predestinado. Parabéns. Irmãos, Pastor Cleiton, a palavra. Quero agradecer mais uma vez.